E eu venho de uma tradição, de um espaço político, vou falar desse espaço um pouco, da militância no campo agrário, em que durante quase 2 ou 3 décadas os movimentos sociais do campo se mobilizaram, né? E eu lembro muito claramente um dia uma fala do Gilmar Mauro, que é lá do Paraná, mas que vive aqui em São Paulo, e ele disse, bom, fizemos ali por 5, 6 anos atrás uma série de mobilizações para dialogar com os trabalhadores na cidade. E aí caminhávamos durante dias e dias, né? E quando chegamos nas cidades, imaginávamos. Mas foi uma luta longa e ela, de alguma forma, teve resultados, mas também, vamos dizer assim, nesse momento, a gente tem uma série de questões que nós podemos debater aqui, que estão colocadas do ponto de vista do avanço do que nós vamos chamar aqui, talvez, de agroestratégias e que estão na base desse retrocesso nesse momento da correlação de forças na sociedade brasileira. E que isso está associado, nesse momento, a um debate também sobre que desenvolvimento, que modelo de desenvolvimento nós vamos ter no nosso país. Então, para responder também um pouco à provocação do Átila, não posso aqui só ficar falando, obviamente, de desenvolvimento e direitos humanos nesse aspecto econômico, porque, vamos dizer assim, se formos olhar claramente quem são os pobres hoje no país, ou as pessoas que vivem na miséria, 75% deles, ou mais de 70% deles, são negros. E no campo, né, a maioria, enfim, onde está a maioria dos pobres, eles também são quilombolas, são negros, são indígenas, que, embora na região norte do país eles tenham muita terra, e os jornalistas insistem em dizer que eles têm aí quase 1/4 do país, mas nas regiões, vamos dizer assim, mais antigas do ponto de vista da ocupação, esses indígenas praticamente não têm terra. No Mato Grosso do Sul, onde está acontecendo esse genocídio, que já foi colocado aqui nos dados hoje pela manhã, os indígenas não têm terra. Então, por isso que eles estão reocupando. Então, nesse aspecto, vamos dizer assim, do debate sobre desenvolvimento e direitos humanos, né, tem essa relação com racismo, com fundamentalismo, com patriarcalismo. E, no caso do campo, uma das grandes questões é exatamente a imposição do paradigma proprietário, do paradigma patrimonialista, e que é exatamente essa bancada ruralista no Congresso Nacional que se associa agora, porque é conservadora igual às bancadas evangélicas, se associa para impor uma agenda conservadora no nosso país. Então, o Congresso está sendo colocado na parede, mas esses, vamos dizer assim, a gente está conseguindo visualizar mais claramente esse setor evangélico, mas não está, nesse momento, colocado nas ruas e nos debates o papel dessa bancada ruralista que, em todos os últimos governos que nós tivemos agora no período democrático, eles sempre impõem a negociação antes de qualquer pacto com eles, para que uma emenda constitucional, para que qualquer projeto de lei que passe pelo Congresso Nacional, primeiro tem que ser negociado com eles, que são a maior bancada, e são donos de 1% desses proprietários de terra são donos ainda de metade do país. Então, aqui tem uma das raízes da desigualdade, e por isso que eu falei primeiro assim, que eu acho que das boas causas que a gente luta ao longo do tempo e que a gente sabe que ela tem um fundamento ético, essa é uma, lutar contra a concentração da terra, que é, de fato, geradora de um processo histórico de desigualdade na sociedade civil brasileira, na sociedade brasileira, e que se a sociedade brasileira, de fato, não democratizar a terra no nosso país, né, nesse conceito mais amplo que nós estamos falando aqui, agora não é só esse parcelamento de terra para a reforma agrária, como o MST luta, a CONTAG luta, vários movimentos, mas é reconhecer o direito dos indígenas, é reconhecer o direito dos quilombolas, é reconhecer os direitos das comunidades e povos tradicionais, é permitir que essas populações possam viver em reservas extrativistas, em outros espaços. Quer dizer, se a gente não colocar essa questão, ou não continuar lutando por essa questão, a democracia brasileira, de fato, ela vai ser uma democracia imperfeita. Assim como, se nós não combatermos o racismo, se não combatermos o patriarcalismo, também nós não vamos ter uma democracia real. Então,
nesse sentido, o modelo de desenvolvimento que está posto aí, ele coloca a sociedade, eu acho que hoje pela manhã, essa, vamos dizer assim, imagem da sociedade invadindo a casa e a terra dos povos indígenas, dos quilombolas, das comunidades tradicionais, porque nós precisamos de energia elétrica, né, é o paradigma do desenvolvimento. Nós, diariamente, ficamos assim, ansiados, porque, puxa vida, mas será que o Brasil vai crescer? Será que ele vai crescer? Será que vai ter emprego para todo mundo? Porque se impõe essa agenda do crescimento, mas essa agenda do crescimento, ela vai impactar em algum lugar. E é crescimento para quem? Desenvolvimento para quem? Essas são as perguntas que, vamos dizer assim, com o povo na rua, sem o povo na rua, elas continuam postas para nós respondermos hoje. E no campo, vamos dizer assim, esse desenvolvimento, ele está continuando num processo mais veloz de concentração de terra, de concentração de renda. Até estava lendo uma das reportagens que saiu, acho que nessa semana, na Carta Capital, saiu um dado novo, exatamente dizendo que as pequenas áreas de agricultores familiares, os minifúndios, eles caíram de 48% para 43%, nesse momento em que houve alguma reforma agrária, agora no período recente. Assim mesmo, eles diminuíram. E os latifundiários, que aqui estão caracterizando quem tem 2.400 hectares para cima, os outros são um pouquinho menor, eles cresceram de 51% para 56%. Então, apesar de toda essa luta, que eu falei primeiro, que era uma luta um pouco até isolada naquele momento, diante das manifestações que tem hoje nas ruas, né? Apesar de toda essa luta, ainda assim, a concentração da terra, ela continua. Então, um modelo de desenvolvimento que continua patrocinando a concentração da terra, a concentração da renda, mantendo os padrões históricos de desigualdade, eu diria assim que ele não serve para nós, não serve para o futuro da sociedade brasileira, ainda que nós tenhamos muitos aliados engajados e achando que estão mudando essa realidade. E, nos últimos tempos, nós vimos, então, emergir as vítimas, vamos dizer assim, da ação dos quilombolas, dos indígenas, dos sem-terra, dos povos e comunidades tradicionais, né? E essas vítimas, elas têm se manifestado, especialmente na voz da senadora Cátia Abreu, que agora diz que eles foram primeiro a vítima do sem-terra, porque o MST e tudo mais ocupava as suas terras, mas agora conseguiram derrotar o MST. Depois eles eram vítima do Código Florestal, porque o Código Florestal impedia que eles pudessem desenvolver, porque tinha que manter muita área florestal. E agora eles estão sendo vítima dos indígenas, dos quilombolas, e por isso é que precisam derrotar, enfim, a história da demarcação das terras indígenas através da FUNAI, derrotar todas as ações que estão hoje em curso e a política quilombola, através das medidas que estão postas hoje, inclusive, no Supremo Tribunal Federal. E, nesse sentido, quando a Cátia Abreu verbaliza essas questões, e ela verbalizou isso num encontro de juízes aqui em São Paulo, há 3 anos atrás, 2.000 juízes, ela foi lá e ela elegeu exatamente os sem-terra, os quilombolas, os indígenas e os ambientalistas como os grandes inimigos do agronegócio, porque o agronegócio precisa se expandir, ele precisa se expandir territorialmente, e isso não é só para a Amazônia, gente. Quando fala em expansão territorial, é aqui na Mata Atlântica, onde tem uma área quilombola, onde tem um parque, alguma coisa, eles querem se expandir para tudo que é direção. E eles precisam liberar terras também, dentro das suas próprias propriedades, aí que foi o ataque ao Código Florestal. Então, diminuir as áreas, vamos dizer assim, conservadas. E esse processo de desenvolver todas essas ações é que o Alfredo Wagner chama de uma agenda, né, ou de agroestratégias, né, que estão em curso e que eles vêm desenvolvendo uma após outra. Então, o processo que a gente está vivendo hoje de continuidade da violência no campo. Tenho aqui até os dados da Comissão Pastoral da Terra, que mostram que, no ano passado ainda,
36 trabalhadores foram assassinados. Tá certo, 36 trabalhadores perto da chacina da Maré ontem, onde foram assassinados 10 pessoas, mas essa violência aqui, que em 2015 vai fazer 30 anos que existe esse relatório, é uma violência dirigida para impedir que esses trabalhadores acessem a terra. Uma violência que tem um caráter político, um caráter de extermínio da luta dos trabalhadores do campo. Ela está associada a outros mecanismos de criminalização, né, de defensores de direitos humanos, de movimentos sociais. Ela está associada a tudo isso, mas ela continua. E ela continua apesar da modernização que, entre aspas, a agricultura sofreu nesses últimos anos. Então, vocês hoje não vão mais encontrar, vamos dizer assim, nas prateleiras dos supermercados, praticamente nenhum óleo de soja que não seja transgênico. Só excepcionalmente vão encontrar. E agora, tudo que é derivado de milho já é, vamos dizer assim, milho transgênico. E isso vamos dizer assim, uma ação de 5 ou 6 empresas transnacionais que tomaram conta do mercado brasileiro, impuseram esse paradigma tecnológico através da Comissão Nacional de Biossegurança, e os agricultores praticamente perderam totalmente a sua autonomia. Então, nesse contexto da imposição dessas agroestratégias, elas têm dimensões de, vamos dizer assim, tomada do território, expulsão dessas populações do campo, então, com essa violência que eu acabei de colocar, mas também da imposição de um paradigma tecnológico que impõe à sociedade um padrão de consumo, um padrão de alimentos, um padrão de como ela vai se alimentar de agora em diante, né? E são poucos produtos que estão colocados na própria, vamos dizer assim, mesa, né, de toda a sociedade. Então, em poucos anos, nós vamos fazer esse ano um balanço de 10 anos da liberação dos transgênicos no Brasil. Eles conseguiram fazer com que, no ano passado, os agricultores sem terra, que viraram assentados no oeste do Paraná, procuraram sementes de milho não transgênica, sementes de milho convencional ou agroecológicas, e não encontraram em toda aquela região sequer uma saca para plantar, porque a Monsanto, porque a Syngenta, elas impuseram esse paradigma para a agricultura brasileira.